Bem-vindos ao Entre Culturas, um podcast que assinala os 50 anos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Um convite à reflexão sobre ciência, saúde e arte a partir de desafios da sociedade civil. A proposta para este episódio é uma conversa pelos meandros das desigualdades sociais e os seus impactos na saúde das comunidades. A partilhar os microfones comigo tenho Raquel Duarte, pneumologista e professora catedrática do ICBAS, Lara Jacinto, fotógrafa, e António Brito Guterres, assistente social. Bem-vindos a todos a esta hora de conversa. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, o convite do ICBAS, por desta maneira também integrarem aquilo que são as comemorações do nosso cinquentenário. E eu começo precisamente pelo António. António, do seu trabalho enquanto assistente social e junto das populações mais vulneráveis, que quadro é que é possível traçar na relação entre as condições de vida destas populações e o acesso aos cuidados de saúde? Eu agradeço o convite e depois por abrir ter uma abertura científica de vários quadros para discutir este tema. Bem, os assistentes sociais têm uma prática dia a dia, assistentes sociais e profissões análogas, que às vezes é difícil de congregar e avaliar. Nós temos alguns indicadores, infelizmente não são muitos, para avaliar as desigualdades na saúde. Quando nós falamos em risco de pobreza e temos esse critério que é cerca de 20% das pessoas, cerca de 2 milhões dos habitantes do país, e que é um critério que tem a ver com dinheiro. Né? Quem recebe 591 euros ao menos está neste grupo, quem recebe 592 já não está. Não é? Portanto, é muito pouco subjetiva a avaliação do que se passa aqui. Depois temos a privação material, que até o INE avalia e que tem uma série de indicadores, mas que não inclui a saúde também. Coisas como posso pagar a internet, consigo pagar uma conta extra que me apareça, também não aparece a saúde. E temos outros, que é o coeficiente de Gini, que diz-nos a desigualdade geral, como é que o dinheiro é distribuído, e só para saberem, sem surpresa, o local mais rico do país é também o mais desigual, que é Lisboa. E depois temos um indicador que o INE põe cá fora, que é o inquérito de condições de vida, que inclui a saúde. Não inclui muito, mas inclui um bocadinho. E tem um que pergunta se a pessoa, no último ano, não teve acesso a algum cuidado de saúde que pretendia ter. E aí nota-se uma grande diferença entre as pessoas consideradas mais pobres e as que não são pobres. Uma diferença que entre os mais pobres aumentou de 21 para 22 imenso, era cerca de 5,4%, aumentou para 12,5%, e nesse ano de 22, enquanto é 12,5% para as pessoas mais empobrecidas, para os que não são pobres, nem estou a falar dos ricos, para os que não são pobres, é 3,9%. E cerca de metade da população mais pobre tem uma doença crónica ou tem alguma perturbação constante no seu estado de saúde. Agora, às vezes, a experiência de terreno também nos permite ver algo que é importante. Porque nós fatiamos muito a análise que fazemos ao Estado Geral da sociedade portuguesa. Fatiamos por setores. O setor da saúde, da habitação, do trabalho. O que nos impede, às vezes, de perceber como as coisas confluem as mesmas pessoas. Se eu morar, eventualmente, e tentar muito em voga, no local com habitação precária, em sublotação, eventualmente eu não tenho espaço para a minha intimidade, nem para a minha higiene, por exemplo. Nem tenho espaço para fazer trabalhos de casa, para evoluir nos estudos, para ter acesso a mais literacia e, eventualmente, tenho um trabalho precário, que implica... E o que é que isto tem a ver com a saúde? Porque se eu tenho um trabalho precário, eventualmente não tenho condições que assegurem se alguma coisa correr mal. O tipo de trabalho que eu tenho acesso também, cruzando com a minha qualificação, é diferente, é mais penoso, mais pesado, tem mais implicações na saúde e, porventura, por isso também é mais precário e, portanto, mais peso terá na saúde caso algo corra mal. E, portanto, nós temos que olhar que em cada família existem estes múltiplos fatores que afetam a questão da saúde. E agora, do ponto de vista formal, eu vou lembrar que as populações imigrantes têm muito mais dificuldade em aceder à saúde, portanto, é um extra. As comunidades mais empobrecidas, e no caso, por exemplo, aqui tem uma visão muito mais classista no Porto, mas em Lisboa tem também esta outra variável, que é a questão também da etnia, não é? Estão ainda mais afastados do acesso à saúde. É muito frequente, e nem falo só dos migrantes que estão cá recentemente, pessoas que já nasceram em Portugal não terem os documentos. E, portanto, mesmo a família que tem sublotação, que os filhos não têm espaço para estudar, não têm espaço para a higiene íntima, que os pais não têm documentos, têm trabalhos precários, têm uma família que tem dificuldade em acesso à saúde primária, o que tem implicações também
na urgência e na gravidade, mas pronto, depois passo aqui para o pessoal médico, na gravidade do que vai ser depois reconhecido e diagnosticado, não é? E às vezes, só como última deixa, portanto, para perceberem que eu comecei com os grandes indicadores, mas como isto pode estar de facto espalhado de várias formas de... Sim, e mais recentemente, ainda ontem o Governo apresentou os dados novos de imigração, lembrar que muitos imigrantes estão a ter muita dificuldade de acesso à saúde. Há uma tentativa para que isso seja formal, essa falta de acesso, mas ela, mesmo que seja impeditivo de haver, ou seja, se as pessoas tiverem que ter acesso à saúde, ela é feita de uma forma muito difícil para a pessoa imigrante. Isso tem consequências gravíssimas, porque se eu não percebo que os serviços servem para todos os que moram aqui, todo o tipo de pandemias, de doenças ou de outras doenças mais graves vão se agravar e as pessoas vão, em última análise, ser atendidas, quando forem, com algo mais grave e mais dificuldade. E só para terminar, a maneira como estamos a organizar a nossa sociedade e a nossa sociedade também tem implicações nisso. Por exemplo, nós estamos na cidade do Porto, onde é a sede do ICPAS, e está a acontecer no Porto, como em Lisboa, por questões que têm a ver com uma certa também precariedade habitacional e uma certa flutuação habitacional que nós agora temos que antes não tínhamos. Isto tem consequências no como nos organizamos. Então, tem consequências no quê? Por exemplo, no meu vizinho, que eventualmente, ao saber o meu nome, pode recorrer a mim em caso de dificuldade, e agora isso não acontece, eventualmente é encontrado sozinho ou com uma dificuldade maior, tanto mais gravosa para o Serviço Nacional de Saúde a tratar, e, portanto, estamos numa fase em que a própria ciência que nós conhecemos, e agora a ciência no sentido não só da medicina, mas também de saber como isto traz mais custos para todos, não é? Porque se não cuidamos primariamente, se dificultamos o acesso a esta gente toda que eu enumerei, os custos vão ser maiores, mas ainda assim conseguimos implementar políticas que tornam difícil o acesso a estas pessoas e que são mais caras para todos. Pegando neste gancho, e na verdade o António acabou por enumerar aqui vários aspectos que contribuem para esta desigualdade no acesso à saúde. Professora Raquel Duarte, este momento que atravessamos também de uma perda de sentido de comunidade, eu começo precisamente por aí. Qual é que deve ser o papel dos médicos e se calhar especialmente dos serviços de saúde primários nesta abordagem às comunidades para reduzir as dificuldades de acesso à saúde, para promover literacia, e depois eventualmente aqui passamos para outras questões mais de fundo e relacionadas também com a diversidade de pessoas que é preciso, obviamente, dar resposta. Eu acho que o António abordou esta parte aqui de uma forma muito interessante. E antes de chegar ao acesso à saúde, pensar que a saúde não é só a ausência de doença, não é? Portanto, é o tal bem-estar mental, físico, social. E nós queremos saúde, nós temos que ter a prevenção da doença, portanto, temos que ter estilos de vida saudáveis e depois, perante a doença, temos que também ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento e à resolução do problema. E antes de chegar ao acesso, permitam-me que eu fale também do papel não só dos profissionais de saúde, mas de toda a comunidade e de todos os setores da sociedade. Aquilo que se diz frequentemente, a saúde em todas as políticas, é fundamental. Portanto, a saúde não pode ficar só na mão dos profissionais da saúde. Aquilo que o António focou e muito bem, e que os profissionais de saúde podem servir aqui de grandes arautos e, no fundo, alertar toda a comunidade para a importância de que todos os setores estejam envolvidos na saúde da população, promovendo hábitos saudáveis, estilos de vida saudáveis. E é importante que se saiba que a forma como a pessoa vive, o local onde a pessoa vive, se lhe permite ou não viver em locais arejados, não superpovoados, que vão aumentar a probabilidade das pessoas transmitirem, por exemplo, doenças infecciosas, em locais com umidade, em locais seguros, que lhe pode permitir ou não ter atividade física, em locais onde pode facilmente aceder a alimentos saudáveis, que pode estar exposto a um ambiente que não seja poluído. Portanto, poder ter estilos de vida saudáveis, poder fazer aquilo que nós sugerimos que as pessoas façam, atividade física, alimentarem-se adequadamente, reduzir os hábitos tabágicos, reduzir os hábitos etílicos, os hábitos do álcool. Portanto, há uma série de formas
da forma como a pessoa vive, que pode facilitar ou dificultar o ter esses tais comportamentos saudáveis. E aí já não depende só da saúde, depende de toda a gente. Como é que a pessoa... Do ambiente, da agricultura, da economia, dos transportes, uma visão completamente. A forma como a pessoa vai de casa para o trabalho, mas tem que ir de carro, há transportes públicos, pode ir de bicicleta, pode ir a pé, como é que se desloca? E no local de trabalho, qual é a segurança que tem no local de trabalho? Está exposto a poluentes? É alguém que trabalha com a pedra e tem risco de silicose? É alguém que tem risco de ter um acidente ou uma doença ocupacional? Tudo isto vai promover a saúde ou vai promover a doença. E, portanto, nós quando olhamos para a saúde temos de ter esta visão holística e não podemos pensar só que isto é uma competência dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde têm aqui uma fatia importantíssima, como é óbvio, quer na prevenção, quer na abordagem da doença. Mas a saúde tem que ser encarada de uma forma global. Caso contrário, se nós não olharmos para os tais determinantes sociais e económicos, em que a saúde por si só não consegue mexer, nós não vamos estar a trabalhar na saúde, nós vamos estar só a olhar para a doença. E o que é que nós, profissionais de saúde, podemos fazer? Por um lado, trabalhar em conjunto com a comunidade e trabalhar com as autarquias, com as diferentes pessoas que trabalham na comunidade, identificar muito bem quais são os fatores de risco para a doença, tentar intervir neles, identificar e contribuir na criação de políticas que possam ajudar a resolver esses problemas e depois temos que ter a porta aberta, temos que conseguir facilitar o acesso. E o acesso à saúde depende daqui de vários fatores. Por um lado, da própria população, que pode não saber navegar no Sistema Nacional de Saúde, pode não saber como chegar lá, pode não saber onde ir, como ir. Pode não valorizar as próprias queixas, portanto, as próprias pessoas que têm algum problema não valorizar as queixas e, às vezes, valorizando, não saber exatamente como ir. E aquilo que nós verificamos, por exemplo, na tuberculose, é que o facto de a população, há uma série de populações, não só a população migrante, algumas populações mais vulneráveis, em que, na realidade, não sabe bem como navegar no Sistema Nacional de Saúde. E depois também depende se tem ou não tem algum tipo de acompanhamento, quer pela comunidade ou quer por alguma associação ou organização que apoia estas populações. Portanto, por um lado, a percepção da necessidade de procurar o serviço de saúde, por outro lado, a facilidade com que a pessoa sabe navegar no mesmo. E depois o próprio sistema tem ou não tem a porta aberta, ou meio fechada, ou completamente fechada. Qual é a facilidade com que a pessoa, de facto, acede aos serviços quando deles necessita. E aí, a partir do momento, e aí é importante que haja esta porta, tem que haver uma triagem, como é óbvio, porque a resposta é limitada, mas esta resposta tem que ser garantida a toda a população. Tem que ser garantida a toda a população. Que dificuldades é que nós, profissionais de saúde, depois identificamos também, particularmente às populações, que podem ter mais dificuldade no acesso? Primeiro, perceber quem são essas populações e quais são as dificuldades. E a dificuldade é porque a pessoa não conhece a língua, por exemplo, uma população migrante, e muitas vezes vamos ter que tentar encontrar mediadores culturais que nos ajudem aqui a articular com essas pessoas, muitas vezes até que tem alguma diferença cultural, mas muitas vezes aquilo que nós precisamos é de olhar para a pessoa como um todo e perceber exatamente como é que nós podemos intervir nos hábitos e como é que nós podemos intervir na doença de forma a garantir que a comunidade fica saudável. Isso leva-me precisamente a uma outra questão que é, no momento que nós atravessamos agora, e já vamos falar desta questão da rede na comunidade, e chegaremos aos artistas, entretanto. No momento que nós atravessamos agora de um especial, uma necessidade de uma especial atenção com o SNS, que está, enfim, como nós sabemos, não é? Num ponto algo difícil, como é que é possível, ou como é que pode ser possível integrar todas estas valências, porque isto tem que ser, lá está, um trabalho que também dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde aconteça. É preciso que haja, que as pessoas que sejam chamadas, os interlocutores culturais, por exemplo, a integrar neste sistema muito maior.
Como é que isto é possível, professor, nesta fase? Cada vez mais falamos de uma abordagem médica centrada na pessoa. E, portanto, nós falamos hoje de uma medicina ou de um serviço de saúde que não é centrado já no profissional de saúde, é centrado na pessoa que precisa dos serviços de saúde. E, portanto, nós temos que ter esta abordagem que é completamente diferente daquilo que era no passado. E nós não podemos estar só no serviço de saúde, nós temos que trabalhar em conjunto com a comunidade, temos que trabalhar em conjunto com as autarquias, com os transportes, portanto, se queremos falar na saúde, eu não estou a falar do profissional altamente especializado que trabalha só com um tipo de patologia, estou a falar da medicina em geral, que tem que estar cada vez mais próxima da saúde pública. A saúde pública é fundamental. Nós demos muita importância à saúde pública durante a pandemia e rapidamente voltamos a esquecer, dessa importância. Nós precisamos de trabalhar a prevenção, nós precisamos de trabalhar a promoção da saúde, do modo a conseguirmos reduzir a necessidade de tratar a doença. E, portanto, quando nós estamos a juntar a promoção da saúde e o diagnóstico e tratamento da doença, inevitavelmente o nosso foco vira-se para a doença. O nosso foco vira-se para a doença, porque é a casa a arder. E, portanto, é preciso, de uma forma muito séria, olhar para a saúde e encarar a promoção da saúde e a prevenção da doença de uma forma séria. E para isso é preciso investir recursos humanos, recursos técnicos, apostar na literacia da população, mas não só. Não basta apostar na literacia da população. É preciso, efetivamente, garantir que há políticas, não só de saúde, políticas que promovem a saúde, que as pessoas vivem adequadamente, que vivem em locais que são efetivamente saudáveis, que têm espaços verdes onde podem fazer atividade física, onde podem levar as crianças a brincar, que as crianças têm espaço para estudar, que podem deslocar-se para o seu local de trabalho de uma forma que é saudável, que têm locais de trabalho que são seguros, não têm que ficar doentes porque trabalham. Isso tudo é que nos vai ajudar a ter uma comunidade e uma população saudável. E a contribuir também, lá está, para um SNS mais sustentável. Era um bocadinho também Evidente, o que o António estava a dizer. com menos necessidade de doença. E nós pensamos nisso sempre que a casa está a arder, mas quando a casa está a arder é a pior altura para se pensar nisso, porque nessa altura nós estamos a tratar a doença e aí vão todos os nossos recursos para a doença. Mas também é verdade que quando a casa estava a arder viu-se a flexibilidade e a flexibilidade existe também quanto mais competentes são as pessoas, e isso aconteceu no Covid em Portugal. Não queria que passássemos só a dizer uma coisa rápida sobre isso, que é, nós no Covid percebemos, e agora foi falado, que é possível fazer um trabalho em várias vertentes, sobre algo que nos afeta a todos. Um exemplo clássico, nos locais da cidade de Lisboa e do Porto, onde moram mais imigrantes, e nos bairros sociais, eu acho que eu tivesse uma literacia que existiu, porque foi feito tudo de todas as formas para as pessoas terem alguma noção do que estava a passar. Lá está, se eu moro de 10 pessoas no T2, a Covid vai propagar mais. Se eu moro em camas quentes no centro da cidade, ou seja, estas casas existem para as pessoas viverem na rua, mas também não podem estar na rua, porque até nestes sítios em específico era onde a polícia pressionava mais pessoas a irem para casa. E portanto, às tantas, não é por acaso que no meu dia-a-dia, entre quem está, e vou dizer algo chato, mas é assim que as pessoas classificam, entre a cidade e a periferia, que é eu quando estou nestes bairros, as pessoas dizem que não estão na cidade, portanto elas têm consciência desse afastamento. Eu sei bem, do ponto de vista de observação empírica, onde morreram pessoas e onde é que não morreram. Só para finalizar, em relação à questão de centrar na pessoa, que toda uma cidade tem uma série de ferramentas estranhas, não estou influenciado de uma forma negativa, mas que é, nós reparamos que os centros de saúde hospitais estão, de facto, e é um problema transversal à sociedade portuguesa nas últimas décadas, com pouco investimento de serviços. O pouco investimento de serviços cria o ónus no paciente, muitas vezes, e ao nos profissionais e não no serviço em si nem na sua estrutura. E, por exemplo, quando eu chego a um local em Lisboa, seja uma unidade de saúde ou um hospital, e vejo que há falta de médicos, falta de mediadores interculturais, médicos sem competências de línguas, por exemplo, é normal que o imigrante que chega não fale português imediatamente, não é? Mas temos que o tratar na mesma. E repare que o ónus do peso do que está a passar fica no imigrante. Ele está ocupado, estão muitos imigrantes no centro de saúde, etc. E não está no serviço. E por isso eu disse há pouco, é mais barato ter serviços reforçados, que tratam as pessoas bem, atempadamente, que permite também ir à comunidade, que é coisa que não... que tem-se muito pouco tempo para ir, estar com todos os parceiros. Fica mais oneroso. Mas o que passa para o público e o que se torna um foco de política a tratar é o ónus sobre a corporação dos médicos, a corporação dos enfermeiros e os imigrantes, por exemplo. E não
num serviço que olha para a pessoa no seu todo e consegue ser mais barato porque aplica nessa visão global da pessoa. Porque há uma aposta, lá está, na prevenção. Porque isso é mais barato. O que estamos a fazer neste momento é, às vezes faço este exercício que é, vão ao centro de saúde e sento-me e fico lá a ver, não é? É um bocado chato, mas fico lá a ver. Pronto. E, por exemplo, eu vejo a questão dos imigrantes, não é? Muitas vezes são maltratados. Não é transversal, não se diga isso. Eu conheço, há áreas específicas do centro de saúde que são muito bem tratados. Mas há que dizem que não são, porque as pessoas também têm vidas cansadas, vidas precárias, estão no centro de saúde também estar tão mal. E, portanto, repare, o imigrante não tem acesso ao que devia ter porque é maltratado, depois tem que contar uma credencial que ninguém explica onde é que é, portanto ele sai de lá, vai ter que voltar lá mais 3 vezes até perceber como navegar. Isto é tudo, na verdade, um peso e um custo maior do que se fizermos algo centrado, pensado. Pronto, só para comentar também para ver isto do custo. Um exemplo de saúde mental que não falamos, mas eventualmente acho que nós todos sabemos que é um dos grandes handicaps da sociedade portuguesa. Eu trabalho com supervisão de técnicos que trabalham com jovens educativos. Neste momento, já percebemos que, e há pouco falei de algo parecido, que falou-se muito de criminalidade, e afinal, a criminalidade não está nos níveis que se fala. Mas o que aumentou foi a criminalidade juvenil. Para se lembrar, isso são pessoas dos 12 aos 16. Temos uma ideia, né, que é um jovem de 18. Não, são crianças. Mas pomos o anos neles também. Mas um miúdo de 12 anos que tem um problema de criminalidade é um falhanço muito da sociedade. Agora, 40% dos jovens que estão em centros educativos, 40% já é por questões de saúde mental que eles vão lá parar. Agora, repare, multipliquem isso pelo custo que tem anual em estar lá um destes jovens, quer dizer que é 40 mil euros cada um, e vê se o que não se investe na prevenção. Portanto, é o que eu falei, serviços reforçados implicam mais flexibilidade, mais resiliência e chegar mais longe. A professora quer acrescentar alguma coisa? Eu às vezes ouço quando falamos de problemas de serviços de saúde, foca-se muito na população migrante. Eu devo dizer que a população migrante não é o problema, não é o problema. Estou-me a lembrar do caso da tuberculose. E na tuberculose nós não estamos a ter os resultados que queríamos. Não estamos. Isto é, estávamos a descer à volta de 6% ao ano e este ano acabamos por reduzir essa redução. E de repente começamos a ouvir nas notícias que a população migrante, a culpa é da população migrante. Mentira! Eu sei que é mentira. Então nós temos 70%, ou à volta de 70% dos casos de tuberculose são nacionais, 30% são migrantes. Se nós olharmos o problema da tuberculose em Portugal, é nosso, não é dos outros. E é a nossa população que migra para os outros países e vai levar provavelmente a tuberculose para outros. Mas é essa relevância. A população, não é a população migrante, nós próprios somos uma população de migrantes, nós migramos para os outros países, há uma série de países que recebem população portuguesa, nós recebemos pouco, nós mandamos imensas pessoas, gerações e gerações. Imensos para fora, e aquilo que é importante é olhar para a comunidade como um todo, com as suas diferentes vulnerabilidades, e porque cada um tem a sua vulnerabilidade, e temos populações em que é preciso intervir de uma maneira, populações que é preciso intervir na outra. O que é importante e é saudável? É se conhecermos as nossas fragilidades e identificarmos estratégias para as resolver. E pode ser, numa população que está exposta à sílica, saber quais são os riscos que são associados à sílica e promover estratégias que reduzam a exposição e que reduzam as consequências da doença. Nós estamos a ter um problema gravíssimo do tabaco, temos até gerações que estão expostas ao fumo do tabaco. É preciso identificar urgentemente uma estratégia que seja eficaz contra o consumo do tabaco, que é inaceitável. Consumo de álcool, todas estas atividades, e também garantir que toda a gente tem acesso à saúde. Porque quanto mais gente tiver acesso à saúde, tiver medidas que permitam a tal promoção de estilos saudáveis e que tenham acesso fácil aos serviços de saúde, de forma a garantir que são rapidamente diagnosticadas e rapidamente se intervém de forma a ter formas menos graves, mais barato fica a longo prazo para o Sistema Nacional de Saúde. O importante é, mesmo que seja científico, conhecimento científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista das ciências sociais, é incrível que mesmo com esse conhecimento científico, muitas vezes as políticas vão ser olhadas para o ónus parente, para o que é visível, mas que não é científico. E é o caso da migração. E aqui eu acho que entra muito bem esta questão da arte também, ou seja, esta forma de é preciso desmistificar muitas coisas. Nós sabemos que, a par de todos estes problemas, vivemos numa era de desinformação brutal, em que é muito fácil espalhar-se as fake news, é muito fácil encontrar bodes expiatórios para muitos problemas. Lara, a fotografia, e corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada,
é a expressão artística que mais facilmente é compreendida pelas pessoas ou que mais facilmente desperta alguma reação nas pessoas, porque estamos a fotografar coisas, não é abstrato, ou seja, é evidente, a princípio, não é? Ou a maior parte dos casos. E só dizer também que eu conheci o trabalho da Lara precisamente na altura da Troika, em que era um coletivo, não era, portanto, vários jornalistas, fotojornalistas, fotógrafos que retratavam as dificuldades que as pessoas estavam a viver nesse período, que foi um período bastante e que está ainda bastante presente na sociedade. E a minha pergunta é, da sua perspectiva e enquanto artista, efetivamente a fotografia pode ser um instrumento valioso, quer para despertar consciências, quer para desmistificar estas nuvens cinzentas que pairam, quer até para fazer campanhas, por exemplo, de promoção de saúde pública. Olá, obrigada pelo convite para participar nesta conversa, é com muito gosto que estou aqui. Eu não tenho muitas soluções, não é? Ou nenhumas. Enfim, a fotografia é como dizia há pouco, não é? Realmente a realidade adere, não é? E a realidade está na imagem de diversas formas, enfim, isto pode dar às outras discussões muito extensas e há muita gente a escrever sobre esta questão. A fotografia está envolta numa complexidade enorme, porque neste momento convivem imagens no nosso dia-a-dia de muitas naturezas, de diferentes níveis de complexidade, de diferentes níveis de relação com a realidade, desde imagens completamente produzidas com inteligência artificial a imagens muito realistas, muito diretas. Enfim, portanto essa complexidade vem criar uma dificuldade. Primeiro porque as imagens são consumidas de uma maneira muito difícil, porque desmaterializou-se. Quer dizer, o dispositivo é o sítio, o local onde nós consumimos imagens de uma forma assim, tipo ao segundo, não é? Também consumimos outras imagens, mas muito menos. A questão é que tudo se mistura e, portanto, neste momento, aquela ideia de que a fotografia poderá ser um instrumento para formar um pensamento crítico sobre a realidade e sobre aquilo que nos rodeia, eu acredito muito nisso, mas é difícil convocar as pessoas todas, ou muitas pessoas, a participarem e a terem esse grau de leitura nas imagens. Eu acredito que na imagem, e falo da fotografia, eu enquanto fotógrafa, e eu trabalho muito com o documentário, e um dos meus, aquilo que eu investigo são os movimentos da população na paisagem, a forma como as pessoas se inscrevem na paisagem, como é que as populações migrantes lidam com o seu espaço íntimo, tudo isso. Eu acho que o sítio ideal para nós, eu gosto de pensar que as minhas imagens fazem pensar os outros, põem os outros a pensar sobre estes assuntos, eu gostava que isso assim acontecesse, é uma esperança que tenho. Eu acredito que estas imagens, para produzirem esse efeito nos outros, têm de ter um espaço, tem que haver uma espécie de silêncio das outras coisas para que eu consiga ter um momento de abertura, onde de facto eu consiga olhar para a imagem, ser convocada e relacionar com ela e a partir daí ter um pensamento mais crítico sobre isso. E estávamos aqui também, acho eu, a dois lados. Por um lado, a visão do artista, que pode ter, não necessariamente, não é? Pode ter só um sentido estético, mas também pode ter este lado social e de promover triggers para as pessoas de facto pensarem sobre uma problemática, mas depois também pode ser usada em trabalhos de campo, por exemplo, e gostava de perceber um bocadinho a sua opinião sobre isso, como instrumento para as próprias comunidades se representarem, perceberem que são ouvidas, e tem havido algumas experiências até a esse nível, não é? Como é que o artista pode ser aqui também um mediador, não só um promotor de uma visão ou de uma perspectiva, mas um mediador entre estas comunidades e a forma como elas conseguem percepcionar-se, porque também, obviamente, se eu tiver uma consciência daquilo que eu sou, daquilo que são os meus problemas, eu vou ter muito mais espaço para me afirmar e para lutar, ou pelo menos para me indignar contra aquilo que não está bem. Sim, eu acredito muito num trabalho colaborativo e o trabalho que eu faço primeiro implica tempo, porque eu preciso de me relacionar com as pessoas, de perceber aquilo que as leva até ali. Aliás, eu acho que eu fotografo um bocadinho para entrar nessa experiência. Isto é um bocadinho até egoísta, mas é aquilo que o Roland Barthes dizia, que é olhar
o outro, olhar os olhos que viram o outro, não é? E, portanto, essa aproximação que a fotografia me permite à experiência que o outro teve. Isso por um lado. E por outro, eu acho que, claro que quando, ao fotografar, a relação de poder é um bocadinho complexa. Porque eu estou a fazer a imagem, eu estou a dominar a imagem e estou perfeitamente consciente daquilo que vou querer do outro, não é? Isto falando de retrato. No entanto, para mim é muito importante que a outra pessoa esteja plenamente consciente daquele momento, para que é que ele serve e como é que eu a vejo, não é? Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho muito importante haver que as pessoas participem, não é? Não sejam... Para mim, um retrato não é uma fotografia onde apareçam pessoas. Para mim, um retrato é onde surge uma relação entre o fotógrafo e o sujeito fotografado. Claro que a fotografia... por um lado, eu lá está, acredito que seja um instrumento útil, importante, no entanto, a fotografia não mostra tudo. A fotografia mostra também aquilo que o fotógrafo... Também é uma construção, não é? É uma construção do início ao fim. Certo. A fotografia mostra a realidade que o fotógrafo quer mostrar, quer dar a ver. E, portanto, eu não acredito que a fotografia, essa ideia de que a fotografia é um espelho da realidade é uma coisa completamente romântica, isso não existe, não é? Portanto, há sempre essa construção. Eu tenho sempre alguma dificuldade, por exemplo, quando se fotografam e surgem, já estive envolvida em projetos em que sou convidada por uma associação que promove um momento de reflexão e há um conjunto de fotógrafos de outros artistas de outras disciplinas. E eu tenho sempre alguma dificuldade, porque quando às vezes sinto um pouco que há uma instrumentalização, não só da fotografia, como também da pessoa que aparece na fotografia. Isso é uma coisa que me incomoda e que de facto é um perigo, não é? Muitas vezes nós vemos fotografias que são altamente tocantes porque mostram uma realidade muito dura e nós somos convocados até através do choque que aquilo provoca. Mas depois há um lado perverso. Aquela coisa da estetização da pobreza, não é? É preciso não cair nisso também. Exatamente, o fotógrafo turista, não é? Aquela pessoa que vai visitar por breves instantes uma realidade que é totalmente diferente da sua, não é? Mas é isso, eu acho que essa fotografia vem acentuar a ideia de o eu e o eles, não é? Certo. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas relativamente a essas imagens. Até porque, repare, existe um choque inicial. Nós vemos a imagem quantas vezes, sei lá, de Gaza, vamos pensar nesta guerra em Gaza, e realmente ficamos muito tocados com aquilo, mas fazemos um scroll e no minuto já não, segundo portanto, já foi. E temos até um ligeiro conforto inconsciente que vermos aquela imagem vem afirmar a nossa situação de privilégio, não é? De privilégio. Pelo que... portanto, eu não tenho resposta nenhuma, sim. Mas de facto, enquanto pessoa que produz imagens, é uma coisa sobre a qual eu penso e me inquieta. Eu estava a ouvir e estava a pensar como às vezes a imagem pode ser uma produtora até de estigma. Completamente. Sim, claro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, e vocês sabem que a minha grande área de interesse dentro da saúde pública é a tuberculose. E uma das coisas que o tuberculose tem um estigma brutal na nossa comunidade. Associado à SIDA, e a verdade é que a maior parte das pessoas não é pobre, não é migrante, não tem VIH, não é consumidor de drogas, não é sem abrigo. É uma pessoa normal, que vive numa casa normal, que tem uma família normal, que tem um trabalho normal, só que respira, teve um contacto com doente e ficou doente. Só um disclaimer, eu tive aos 11, portanto... Qualquer um pode ter, o fator de risco é respirar. E a primeira pergunta é: mas porquê eu? Porquê? Porque a imagem e as imagens que aparecem associadas à tuberculose, ou até mesmo a outras doenças, são ou populações africanas, portanto, fotografias em África, fotografias na Europa de Leste em cadeias, ou é populações sem abrigos ou consumidores de drogas, portanto, população altamente, portanto, no fundo, estigmatiza a doença, quando na realidade, de facto, há uma série de condições que podem facilitar a transmissão da doença, mas
A maior parte das pessoas não tem. Claro. E, portanto, às vezes a fotografia, procurando o tal foco, procurando a tal lupa. Acho que é a imagem fácil, não é? E depois é a questão isso, a imagem fácil. do ícone. Sim, sim. É criar o ícone, não é? Há uma história com a Migrant Mother, não sei se lembram dessa. É uma imagem que ficou muito conhecida na altura deste trabalho nos Estados Unidos, porque realmente lá está, a imagem fotográfica é feita e conserva, a fotografia é uma bolha de um tempo, não é? Portanto, conserva aquele instante, aquele momento. Mas a vida prossegue, a vida dessas pessoas evolui, mas a imagem fica. E essa história é muito, muito referida, portanto, e essa mulher foi toda a vida torturada psicologicamente, torturada pela existência daquela imagem, Sim, porque sim, ela sim. própria virou de repente um símbolo da pobreza, enfim, de tudo que mal existe. E portanto é um bocadinho até injusto, não é? Certo. Portanto, é Sim, complexo. mas há uma série de... É complexo. Mas também, ou seja, Clara disse, e que ele voltou a promover, é que, imagina, a questão de falou da Palestina. Nós hoje olhamos para aquilo, e eu sou nasci em final de 70, não é? Eu vi muito poucas imagens daquelas enquanto cresci, não é? Mas há um livro interessante que é o Digital Militarismo, que mostra como é que isso foi provocado, ou seja, criar uma naturalidade tal naquelas imagens que se deixe de provocar emoções de repulsa às pessoas, e por isso também queria imaginar que as pessoas não intervêm para aquilo mudar. E isto também tem, na perspectiva da saúde, também tem a sua implicação. Repare, foi importante também houve uma série de diários, e deixa eu dizer aquilo, diários fotográficos na altura do Covid, não é? Sim. Fizeram muitos livros. E isso foi importante para algumas pessoas perceberem, por exemplo, que enquanto estávamos em casa, alguns de nós acomodados com contratos de trabalho, etc., os autocarros estavam cheios, pessoas que iam... Claro. Isso foi importante para saber isso. Lembro, por exemplo, um exemplo também importante em Portugal, principalmente na área metropolitana de Lisboa, as questões ligadas à mutilação genital feminina. Isso fez com que eu não posso ir trabalhar com uma comunidade da África Ocidental sobre isso, não percebo nada do que se passa lá, nem sei se as pessoas sentem que têm um imaginário a passar com o fato de morar em Lisboa, por exemplo. Então, isso serviu premissa para trabalhar a questão de perceber, ok, há pessoas que falam crioulo guineense em Lisboa, há pessoas que falam manjaco, que falam olof, né? Por que é que as capelanas que querem dizer cada marca de si, tanto que eu não consigo vir a um centro de saúde ou de onde for com um projeto sobre isso sem perceber as narrativas daquelas pessoas, né, para depois conseguir de facto entrar e poder fazer uma ponte. Lembro também o trabalho do manicômio no Parque de Saúde de Lisboa de Alvalade, que para o público em geral é conhecido como Júlio de Matos, e tem um trabalho de humanizar as pessoas que estão lá internadas, e não só com aspectos de saúde mental, a nível das suas competências, etc. De facto, agora como disse, é um trabalho. A fotografia hoje em dia tornou-se muito banal, mas há um trabalho profissional a ser feito, como descreveste, que implica que eu quero passar uma imagem específica e quero construir uma narrativa sobre determinado tipo de situação, seja o que se passa com os migrantes, seja o que se passa com a tuberculose, porque às vezes, sem essas narrativas, sem essa humanização, nós profissionais não conseguimos fazer políticas. Porque mesmo que seja científico, a proposta que eu tenho para fazer, não é? Ela embate muitas vezes em oposições que têm maior visibilidade e que não são necessariamente científicas e que não vão necessariamente conduzir a políticas públicas que de facto resolvam o problema, não é? Portanto, a questão da cultura e da arte ajuda-nos imenso aqui. Sei lá, o Vils fez aqui no São João um tributo aos médicos. Se calhar, não é? o que é necessário é encontrar aqui, até porque depois em termos de comunicação, por exemplo, há campanhas efetivamente de saúde pública que são feitas com recurso à fotografia, com recurso a outro tipo de E com expressões os próprios, artísticas. por exemplo, agora dá um exemplo. Os miúdos fazem TikToks sobre saúde, quer dizer, claro que não pode ser descoberção à toa. Tem-se que criar um filtro, que é o miúdo Certo. daquela turma que pode ser um embaixador sobre aquilo, tem o know-how apoiado por um professor. Os tais mediadores culturais ou os mediadores dirigidos a grupos etários, dirigidos a alguns grupos culturais. Eu acho que aqui, quando falamos em acesso e falamos de determinantes sociais, há uma série há aqui dois focos que são importantes. É, por um lado, em termos de comunidade, trabalharmos em conjunto de forma a trabalharmos junto da população para a população, e depois também garantir que temos a resposta. Certo. E nós temos um Sistema Nacional de Saúde e temos um serviço de saúde pública que temos que fazer toda a força e temos que fazer tudo para manter. A resposta pública tem que ser mantida a todo o custo. Temos uma resposta fabulosa. Mas não é tão curioso que... Temos uma resposta fabulosa que tem garantido que toda a pessoa,
toda a pessoa, independentemente do seu recurso económico, tem acesso à saúde, tem acesso ao diagnóstico, tem acesso ao tratamento. Isso é um salto qualitativo em termos humanos. E nós, como comunidade, devemos fazer um esforço enorme para não deixar cair esse ganho que é enorme da nossa sociedade. Estamos só a lembrar como no Covid, que foi recente, Sim. isso foi tão enaltecido e foi tão importante. Como é que em tão pouco tempo, depois do Covid, de repente, não é? É mais a questão de... E como as pessoas, as equipas, as várias áreas, de facto, convergiram para a solução do problema. Ou seja, parece que às tantas temos que chegar a um ponto efetivamente limite, e que foi absolutamente inesperado, não é? Para conseguir congregar forças e criar redes. Mas atenção que uma das coisas, nós temos várias lições a aprender. E uma das lições foi que nós não podemos atuar. Nós devemos estar preparados. Nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado. Mas assim, à primeira cai toda a gente, à segunda já só cai quem quer, não é? Portanto, nós claramente temos que nos preparar. Nós não podemos fazer, se algum dia voltar a acontecer alguma coisa, e vai acontecer, só não sabemos exatamente o quê, o quando, só não tem data, nem tem nome. E provavelmente não vai ser igual, vai ser qualquer coisa diferente. E pode não ser uma pandemia, pode ser uma alteração climática que justifique grandes mudanças de populações de um lado para o outro, pode ser um conflito armado. Ok, vai acontecer alguma coisa. Então temos que nos preparar e temos que ter alguma resiliência no sentido de ser capaz de dar a resposta sem que haja um caos por trás. Ora, nós fomos capazes de dar uma resposta, mas houve um custo muito grande. Há um custo muito grande para conseguir dar essa resposta. A verdade é que nós estivemos parados, estivemos fechados, houve uma série de consequências económicas, sociais, de saúde mental, mesmo atraso ao diagnóstico de uma série de doenças. Portanto, nós tivemos que dar não tínhamos alternativa. Fomos obrigados a dar essa resposta, porque caso contrário, o número de mortes ia ser muito superior àquilo que foi. Mas nós precisávamos agora de nos prepararmos, apostarmos mais ainda na saúde pública, apostarmos mais ainda no serviço público, garantindo que, de facto, as pessoas têm acesso à saúde no seu todo, quer na prevenção, quer na resposta à doença. E isso tem que ser preparado e tem que ser assegurado, e temos de ser capazes de ser flexíveis de forma a podermos ajustar ao que vier. Em termos de a imagem é uma comunicação brutal. Por exemplo, em relação ao tabaco. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, na geração dos meus pais, fumar era giríssimo, era sedutor, era sexy. As artistas de cinema mais giras fumavam e os artistas de cinema mais giros fumavam, por aí adiante. Mas hoje os mais jovens encaram as alternativas ao tabaco como também giríssimas. Como é que é possível? E é nefasto. Então tínhamos que arranjar uma estratégia que de facto mostrasse. Isso é imagem, não vale a pena eu estar a dizer, nem vale a pena. É engraçado, por acaso eu estava a ouvi-la e estava a pensar nos maços de tabaco, quando houve a transformação da imagem chocante e tal, sei lá, já vi desde crianças em caixões até pessoas abertas, enfim. Como se as pessoas ficam insensíveis, quer dizer, não vão. Aquilo é como se estivesse lá escrito qualquer coisa. São essas imagens que funcionam. Mas em relação àquilo que estávamos a dizer, que na altura da pandemia houve uma resposta global e realmente foi muito impressionante. E a propósito, isso está-me a lembrar de quando foi agora a guerra na Ucrânia. Portugal recebeu imensos refugiados de uma forma muito pronta, muito solidária. Mas isso depois esquece completamente, assim como esquecemos também. Mas não é alheio quem são. Muita coisa interessante, não necessariamente boas, do ponto de vista de interesse, né? Mas há uma linha que foi despertada para os ucranianos que permite que lhes trabalhar, ter um curso de condições que normalmente nós não tivemos a outros. E era interessante, porque havia one-stop shops que recebiam estes refugiados, eles ficavam lá poucas horas e eram rapidamente recebidos em casas de famílias, iam para hotéis, etc. Mas de repente, quando se olhou para esses espaços, quem é que lá ficou? Todas as pessoas negras que vinham da Ucrânia para estarem lá a estudar. Isso aconteceu em Lisboa. Sim, também conheci vários casos. Portanto, mas também por exemplo, eu estive a fotografar uma família de ucranianas na zona de Sabrosa, que vieram na altura da guerra, vieram com um grupo grande e elas ficaram e continuaram no sítio, na escola onde estavam. Felizmente já este mês mudaram e foram para uma casa. Mas foram muito bem recebidos, proporcionaram tudo e mais alguma coisa. Mas de repente essas pessoas passados uns meses, elas já são um incómodo, não é? E portanto, sob o ponto de vista do estudo do comportamento, é uma coisa de facto nós muito impressionante. Ainda temos capacidade de ser empáticos e de olhar para o outro,
mas também eu acho que é isto. É muito uma questão de geografia, não é? E de facto, isso foi visível no caso da guerra da Ucrânia, portanto, era aqui às portas da Europa, nós vemos pessoas no Mediterrâneo todos os dias também, e Mas isso não é curioso? Eu lembro de uma discussão com uma vereadora de Lisboa que ela dizia-me assim, porque eles são dos nossos, mas dizia-se muito alarmado, e eu dizia, cara, eu sou de Lisboa, dos nossos é pessoal africano, pessoal brasileiro, pessoal de Espanha, da Ucrânia, não é? Para mim não havia grande diferença. Isto é interessante como se pode construir isso de facto, não é? Porque, obviamente, são brancos e são católicos também ajuda, não é? Claro. Mas é interessante como conseguimos de facto, bem. Nós temos aqui já o tempo a contar, é o polegar. Eu queria só assim em 30 segundos, 50 anos, 25 de Abril, 51 este ano, 50 anos de Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, outros tantos de Serviço Nacional de Saúde. Quais é que são a grande ameaça, e aqui se calhar um bocadinho uma em cada área, vamos tentar fazer isto assim, 30 segundos, para esta verdadeira universalização do acesso ao cuidado, do acesso à saúde de uma forma democratizada? Professora Raquel, começamos por si. Qual é que é a grande ameaça que vê atualmente relativamente a esta questão? Esquecermos daquilo que ganhamos. Nós ganhamos um serviço público que foi capaz e é capaz de dar uma boa resposta, e é preciso investir no serviço público, é preciso investir nos profissionais que lá trabalham, é preciso garantir que há diálogo com as comunidades, é preciso efetivamente que haja saúde em todas as políticas. É preciso que haja envolver o urbanismo, os transportes, a economia, a agricultura. É preciso envolver toda a gente na saúde, porque só assim é que nós vamos conseguir ser eficazes. E não desinvestir no serviço público, porque o serviço público foi onde nos pôs aqui, foi o serviço público que nos conseguiu garantir a redução da mortalidade infantil, que nos consegue dar os bons resultados em termos de resposta à saúde. Estarmos a desinvestir na saúde pública, estarmos a desinvestir nos serviços públicos é um retrocesso enorme. Lara, 30 segundos, aqui de uma perspectiva mais da arte, em articulação, não ao serviço, não... Sim. Não sei se vou responder bem à pergunta, mas estava a ouvi-la e estava a pensar, sim, a consciência histórica é muito importante. As pessoas perceberem o que é que as trouxe até aqui, compreenderem o passado o mais possível, claro, para perspectivar o futuro. Eu acho que o futuro não se pode perspectivar a partir daquilo que só sabemos hoje. Só sabemos a nossa experiência hoje. Tem que ser baseado também naquilo que se conhece do passado e porque é que chegámos aqui. Portanto, eu acredito muito, mesmo muito, que a solução às vezes está mesmo na educação. E quando eu digo educação é desde a pré-primária, do infantário. Acho que tem que ser aí. Claro que em casa é muito importante, mas a escola é um agente fortíssimo, muito poderoso, que tem que ainda ganhar mais preponderância. Mais uma vez, a escola, o serviço público, não é? Sem dúvida. António, 30 segundos. Bem, nós temos as nossas cidades e estradas espalhadas com cartazes a dizer mais do mesmo dos últimos 50 anos, quase penando sobre este período, e o que ouvimos aqui hoje foi que nestes 50 anos comemoramos a existência do ICPAS, não é por acaso que foi há 50 anos, comemoramos a baixa de paternidade infantil, de 30 mil coisas que aconteceram por estes 50 anos. Para mim, o ponto de partida daqui para a frente é olhar para as desigualdades que ainda existem, desigualdades de acesso, de literacia, e que faz parte exatamente dos acessos a toda a panóplia daquilo que é público, e combatê-las. Porque uma democracia, para mim, é feita como um espaço também inclui algo importante, que às vezes esquecemos, que é a felicidade. A vontade de cada um poder atingi-la. E ter estado com um discurso, lá está, de 50 anos do mesmo, não. Temos que olhar para o que está, existe desigualdade, e combater, porque todos temos direito a uma vida emancipatória, feliz, humana, e portanto temos que ir nessa direção. E é isso que acho que promovemos aqui neste debate, e é isso que deve ser. Muito obrigada a todos, novamente. Nesta hora procurámos refletir sobre os determinantes sociais de saúde, as desigualdades no acesso à saúde e como podemos trabalhar todos em rede, em comunidade, para encontrar soluções e para fazer de todos nós
mais felizes, que na verdade é isso que ambicionamos de alguma maneira. Nós voltamos no próximo episódio, em que o Iclas se vai juntar à orquestra Parking Sound para abordar a música como terapia para o corpo e para a mente, numa conversa também ela sobre liberdade e superação, porque é isso que andamos cá a fazer. Obrigada.